Este é o PEX, Pastoreio Extreme. Eu sou Éder Melo, estou aqui com vocês novamente para poder trabalhar, que é o nosso pastoreio, que é o manejar rebanhos com o uso de cães de trabalho. Agora há pouco preparando um material sobre manejo de condicionamento de rebanhos para a prática esportiva. E como é que funciona isso? O que é um manejo de condicionamento de rebanho para a prática esportiva? O que tem que ter num rebanho que tenha condição de fazer prova de pastoreio? Ele tem que, além de ser um rebanho que tenha aí um condicionamento de aceitar a presença do ser humano, de se mover através da pressão exercida pelo cão de trabalho. O que acontece é que muitas vezes as pessoas imaginam que trabalhar um rebanho para deixar ele bom para uma prova de pastoreio é trabalhar tanto e levar à exaustão esse rebanho muitas vezes, ou deixar esse rebanho que eu falo que é amortecido, anestesiado. É um rebanho que pouco se importa com a presença do cão, de tanto que ele foi trabalhado, muitas vezes trabalhado da maneira correta, só que em demasia, e isso faz com que no dia da prova você tenha um rebanho que só vai se mover mediante muita pressão, e aí é uma pressão física mesmo, né? O cachorro vai ter que pôr a boca no pé de boi, vai ter que pôr a boca no focinho de boi para poder começar um movimento. Tá? Claro que isso no campo, no dia a dia, é uma questão muito comum de acontecer, até porque você tem vários animais dentro do mesmo lote, e dentro dos lotes você tem animais que têm menor sensibilidade e animais que têm maior sensibilidade à pressão do cão. Então esse trabalho está diretamente relacionado com o condicionamento do rebanho que nós vamos trabalhar para a prova de pastoreio. E criar nele um comportamento de caminhar mediante a ação do cão. Se você trabalhar rebanhos, você que tem experiência, você que já está no campo, no dia a dia, você vai perceber o seguinte: entre 10% e 12% dos animais do rebanho são animais que lideram, animais que enfrentam, animais que criam tanto a condição de fuga como a de enfrentamento. Nesse caso, fica muito mais simples quando você quer condicionar um rebanho a se mover, você saber quais animais você vai trabalhar. Você vai trabalhar com 10 animais, você sabe que você vai ter uma ou duas ali, no máximo duas, que realmente vão liderar e vão querer enfrentar e vão querer tirar essa diferença com o cachorro. Se você tem um lote de 100 cabeças, você já imagina que você vai ter entre 10 e 15. Tá? Então você vai entender que também elas não vão estar juntas a maior parte do tempo. E é uma questão da habilidade do condutor trabalhar esse rebanho. Por quê? Se você sabe que você tem parte do lote que vai criar muito mais resistência para o seu cão, então o que você faz? Dividir para conquistar. Você deixa o rebanho sair do embolado, daquele amontoamento, você não deixa o rebanho prensado no encanto, preso sem opção, porque toda vez que você não dá opção para o rebanho de se mover, você cria novos indivíduos que estão enfrentando a ação do cão. Então você pega uma situação onde você sabe que você tem uma vaca que realmente é muito mais enfrentadeira que as outras. Ela é uma vaca que quer liderar, que ela não quer aceitar a ação do cão. O que você faz? Você cria uma condição, você como condutor, tira ela do lote, faz ela querer voltar para o lote, e naquele momento você coloca o cachorro na zona de trabalho. Por quê? Você tem uma separação entre ela e o lote que você criou. Ela quer voltar. Você vai colocar o cachorro na posição de mover ela, de enfrentamento mesmo. O cachorro vai dar o combate e essa vaca vai querer às vezes enfrentar o cachorro, porém o pensamento inicial dela era de voltar para o lote. Nesse momento, quando você percebeu que ela desistiu de enfrentar o cachorro e olhou para querer voltar para o lote, é o momento onde você tem habilidade de condução. Você segura o seu cachorro e deixa a vaca ir para o lote. Cada vez que você cria esse comportamento, você faz o quê? Você mostra para o animal que, olha, esse espaço é meu, eu vou lutar por ele. Porém, se você voltar para onde eu estou deixando você ir, com certeza eu não vou atacar, não vou criar um problema. Porque muitas vezes nós temos o seguinte: o cachorro bota pressão no ponto correto, o cachorro cria a condição de movimento, só que o cachorro exagera, porque após
ele parar o rebanho, mudar a direção da vaca, ele vai dar mais uma mordida, aquela mordida que não precisava. O que acontece? A vaca imediatamente identifica que é só ataque, não tem alívio, é só pressão. Então ela vai fazer o quê? Ela vai virar e enfrentar. Aí é aquilo que eu chamo de pressão negativa. O que é pressão negativa? Pressão positiva é quando você coloca o cachorro para defender uma posição, ele mostra para o rebanho que aquele espaço é o dele, e o rebanho entende e se move na direção contrária. Pressão negativa é que, quando o cachorro para defender a posição, existe um enfrentamento. A hora que o rebanho tá para ceder, o cachorro não alivia e vai e morde de novo. E aí isso cria o quê? Uma pressão negativa, porque o rebanho entende que não importa o que ele faça ou para onde ele se mova, ele vai receber o ataque. Então ele não vai dar mais as costas e não vai mais caminhar, deixando o cão na culatra dele ali, porque ele não confia mais naquele cão. Muito importante entender que mais vale, muitas vezes, você parar e defender uma posição do que você ficar lutando por ela. Você vai lutar por ela quando existe um embate por conta do rebanho, que quer realmente passar por cima, quer ir embora. E aí sim você fez o quê? Primeiro você parou o movimento e depois, se a carga vem, você dá a carga de volta. E aí você realmente, se o seu cachorro tem esse poder de resolução, ele já vai resolver na hora. Se ele ainda não tem, você vai o quê? Fazer com ele, para ele fazer para você, e daqui a algum tempo ele vai fazer por você. Todo o trabalho com o pastoreio, ele está diretamente relacionado a mover rebanhos, tá? Muito se vê, eu fiz isso durante 10 anos do meu início de trabalho com pastoreio, que era a gente querer controlar a fuga, ficar cercando o rebanho. Ficar cercando o rebanho perde o sentido a partir do momento em que você sai dessa fase, que no início ela parece que te dá uma sensação de muito controle, né? Poxa, meu rebanho não sai mais do meu pé, eu consigo aonde eu quiser ir, o cachorro vai botar o rebanho ali no meu pé. Só que nós estamos falando aí de rebanho de treino, 5 até 10 ovelhas, 4, 5 garrotes, um pouquinho mais. Aí isso passa a fazer diferença na vida do condutor, na vida do trabalhador do campo, aquele cara que vai precisar mover o rebanho, seja ele o proprietário do gado, seja ele o funcionário da fazenda, quando ele precisa fazer força e mover rebanho. Aí nós começamos a entender que aquele trabalho que parecia tudo tão bonitinho, no final das contas estava nos ensinando a mascarar uma situação que vai dar trabalho. Mas aí, voltando para a questão do manejo, é importante entender o que, quando você vai preparar um gado para o esporte, tem uma diferença do gado para o manejo do dia a dia. Mas espera aí, o gado do esporte tem que estar muito mais manejado que o gado do dia a dia. Aí é que vem o detalhe, tem que estar muito mais manejado de que forma? O que é uma prova de pastoreio? Uma prova de pastoreio é um teste de treinamento e habilidades naturais, onde você desloca o rebanho por um percurso pré-determinado, mostrando para o juiz a habilidade que você tem de conduzir e a habilidade que o seu cão tem de mover esse rebanho pelo percurso da pista. Isso é uma prova de pastoreio. Como que uma prova de pastoreio não acontece? Quando você não tem um rebanho que dá condição do cachorro mover ele na prova. Mas o cachorro tem obrigação de trazer o rebanho. É óbvio. Se você tiver uma prova só funcional, onde o objetivo é ir lá buscar e trazer, seu cachorro vai trazer da melhor maneira possível. Mas quando você quer fazer uma prova onde exista condições de mostrar a habilidade de treinar, ponto de controle de fuga, ponto de criação de movimento, a prova de pastoreio precisa que os cães estejam bem preparados, mas que o rebanho tenha o mínimo de condições de mover-se com a ação dos cães. Muita gente falava no começo, essas provas de pastoreio não avalia cachorro de serviço. Não. Na verdade, as provas de pastoreio sempre avaliaram bons cães. O cachorro de serviço, o próprio serviço avalia. Por quê? Se ele for um bom cachorro de serviço, ele vai fazer o trabalho. Se ele for um cachorro de trabalho ruim, ele vai simplesmente fazer o quê? Dar pressão demais e jogar rebanho por cima da cerca,
fazer vaca ficar brava, largar bicho para trás, ficou enfesado, vai machucar o gado. E se ele for fraco, ele não vai trazer. Então, prova de pastoreio avalia os bons cães bem treinados. Trabalho, lida do dia a dia, avalia só se o cão é bom ou não de serviço, tá? Porque o trabalhar, ele vai ter que ser feito de qualquer forma. Se você sai para o campo hoje, no dia a dia, você leva o seu cachorro e o seu cachorro deu conta de fazer o serviço, maravilha. Se ele não der conta, você vai ter que esquecer ele e fazer o serviço da mesma forma. Um campeiro que sai para o campo para recolher uma vacada para fazer um protocolo, por exemplo, de ATF, ele não pode ir para o campo porque o cachorro não está bem naquele dia ou não fez alguma coisa e voltar sem o rebanho. Ele tem que ir lá e tem que fazer o serviço, seja com o cão ou seja sozinho. Então é importante entender aonde que o trabalho de condicionamento entra no grau de eficiência, tá? E na realização de tarefas. Então hoje, o que eu estava fazendo? É justamente o trabalho que nós esperamos de quem vai fazer no campo no dia a dia. O que é o trabalho do campo do dia a dia? É ensinar o seu cachorro a mover rebanhos de um local para o outro. E quando eu falo mover rebanhos, é mover o rebanho, não é espantar o rebanho. Mover o rebanho é conduzir o rebanho, você tem direção, você tem velocidade, tá? Tem muita gente que fala a questão assim, ó, tá numa marcha boa, tá num passo bom, ó, tá correndo. Gado correndo não funciona para ninguém. Você perde produtividade, você perde o controle, você pode jogar isso numa cerca. Então, o gado tem que saber o quê? Se mover através da ação do cão e também ter o poder de ser controlado. Se você precisa acelerar um pouco, você acelera. Se você precisa parar, ele tem que poder parar. E vocês vão ver que é uma coisa, uma construção linda. Então, tá todo mundo que está trabalhando aí no PEX, as pessoas estão usando bem o recurso da tecnologia, mandam o vídeo vem para a turma em andamento, tem a instrução, a correção através do vídeo do aluno, e o aluno consegue fazer o quê? Depois aplicar a correção e mandar de novo. Olha, consegui. Eu estava com um problema desse jeito. Eu estava tirando meu cachorro da paleta, colocando meu cachorro na garupa. Aí meu rebanho, ao invés de pegar e parar e virar, meu rebanho estava acelerando e passando do ponto. Meu cachorro não estava sabendo sustentar a posição para defender a posição do marco zero, o ponto zero, que é no meio da cara, que é parar o movimento, fazer o rebanho virar quando você está com o rebanho em fuga. Muitas pessoas falam assim, meu cachorro está parando curto na corrida, não está cobrindo nas 12. Espera aí, a base está bem feita? Você conseguiu mostrar para o seu cachorro que você quer isso aí? Que é através das inversões, que é através da leitura de velocidade e distância, que é através do efeito mola. O efeito mola que vai te dar o condicionamento do perto para longe, que é um cachorro que tem condições de ser seguro o suficiente para mostrar para o rebanho primeiro, esse espaço é meu, mas vocês podem ir para outra direção. Então, nós estamos construindo no dia a dia situações onde, a hora que você aplicar isso para 10, para 100 cabeças, para 200 cabeças, vai ser a mesma coisa. Por quê? A vantagem do rebanho é essa. A maior parte do rebanho tem comportamento de seguir os animais que lideram. E os animais que lideram, eles vão fazer o quê? Eles vão resistir à pressão até o ponto onde eles puderem tolerar. A partir do momento que aquela pressão convenceu eles de que dali para frente ele não vai, ele vai fazer o quê? Ele vai ceder essa pressão, vai entender muito mais o alívio, se você tiver a habilidade, o discernimento para segurar o cachorro, porque tem muita gente que vai assim, a vaca vem, enfrenta o cachorro, enfrenta o cachorro, enfrenta o cachorro. Quando o cachorro ganhou dela, que ela cedeu para aquela pressão, que é a hora do indivíduo segurar, deixar a vaca andar aliviada, entender, opa, peraí, não precisava de nada daquilo. Era só eu virar e andar para outra direção. O que acontece a hora que o cidadão quer se vingar? Aí ele quer usar a vingança, que é mandar o cachorro morder ela, já que ela tá indo, agora ela vai levar um couro. Não basta ganhar, tem que humilhar. E aí é nessas horas que você pega e começa todo o embate de novo. Uma outra coisa que é importante ensinar o alívio é justamente pelo seguinte: um cachorro começa muito bem um trabalho,
Nós estamos falando do, por exemplo, o Sudeste, Centro-Oeste, o Norte principalmente, aonde você tem um desgaste muito maior, Nordeste, você tem climas muito secos e temperaturas altas, você começa com um cachorro 100% e na sequência do trabalho, teu cachorro vai perdendo tanto o vigor físico, o fôlego, e aí ele vai fazendo o que também? Vai começando a acumular as dores. Por que acumular as dores? Se você coloca um cachorro logo no início do trabalho para ficar combatendo vaca, para ficar combatendo o gado, quando ele tiver com meia hora de trabalho, ele já vai ter levado um monte de pancada, ele vai ter que ter saído de situações difíceis, então isso daí vai deixar zoado todo o sistema musculoesquelético dele, porque muitas vezes é um cachorro pesado, teve que sair da posição, capear uma vaca para não levar um esfrega. Então, você tem um cachorro que começa muito bem, e aí se você não preservar isso durante o trabalho, quando chegar lá para 40 minutos, uma hora de trabalho, às vezes até menos, se a situação perdurar por conta da sua falta de habilidade de aliviar a pressão e fazer o rebanho andar, você vai ter um cachorro que muitas vezes vai afinar para o gado. Aí é aquele cachorro que nunca deu um latido na vida, tá latindo para uma vaca que tá enfrentando ele. É aquele cachorro que nunca fugiu da pressão e tá correndo, levanta o rabo e sai correndo. Ah, o cara fala, estragou, meu cachorro não presta mais, não afina. Não, o relacionamento dele contigo que tá indo por água abaixo. Por quê? Você tá colocando ele só em gelada, só em gelada, só em gelada. Dá para evitar? Muitas vezes não. Você não sabe o que tá acontecendo, você precisa fazer o serviço e o teu cachorro vai ter que ter firmeza para ir aprendendo e resolvendo ao longo do período, tá? Agora, é importante, você que é condutor, que pensa principalmente no gado, fazer o quê? Saber trabalhar o seu cachorro. Saber trabalhar o seu cachorro, saber preservar o seu cachorro para ele ter força para fazer força na onde precisa e aliviar na onde precisa também, é saber respeitar o movimento natural do gado. É saber dar espaço, é saber aliviar e é saber mostrar para o gado, olha, é para cá. Vocês vão ver que toda vez que vocês se preocupam em aprender a ler o rebanho, o cão e o ambiente, todo o trabalho vai acontecer naquilo que eu chamo de estado de flow. Por quê? O estado de flow é quando tudo que era para acontecer de maneira contínua, de maneira fluida, está acontecendo. É quando você dá a direção para o gado e o gado entende, é quando o cachorro faz a pressão e o gado entende a pressão e o cachorro alivia a pressão sabendo também que o gado respondeu, e você vê que tudo acontece de maneira natural. Se as pessoas vão conseguindo entender que é no detalhe. Muitas vezes nós temos alguns cães que estão morrendo de vontade de ser o melhor que a gente já teve na vida, só que nós não permitimos isso porque nós não acreditamos em nós mesmos e no nosso nível de treinamento. Mas é importante justamente a fase da construção, porque a fase de base e implantação do treinamento é o que vai criar comunicação entre você e seu cão. Quando você passa da base e vai para a parte depois do Gênesis e você vai para o Evolution, que é a evolução daquilo que você fez na sala de aula, que é aplicar aumento de distâncias, velocidade, precisão, aí você vai colocar também a tua personalização no seu cachorro de trabalho. Porque é nessa fase em que a metodologia que eu te ensino te dá a liberdade também para botar a tua assinatura no teu treinamento. E é isso que tem a magia do pastoreio, porque as pessoas vão mostrando ao longo do período qual tipo de cachorro e qual tipo de condução mais se adequa ao perfil delas. Por exemplo, tem gente que gosta de condução muito calma, não gosta de pensar nem num trote de jeito nenhum, o rebanho tem que ir a passo, se precisar demorar 20 minutos a mais, não tem problema. E tem gente que já gosta do troço mais dinâmico, quer mais velocidade, quer que o gado, por exemplo, ou ande mais agrupado ou ande mais esticado. Então vai depender muito do teu estilo de trabalho, daquilo que vai te identificando. E isso vai também te dar o teu cachorro com a tua assinatura. Então, isso tudo a gente trabalha e vai construindo no condutor. O condutor tem que ter o entendimento de que ele é capaz de treinar um cachorro e deixar esse cachorro com o estilo que ele gosta. Eu estou pronto para trabalhar com vocês. Bora falar de pastoreio.